posturas, dos exercícios de yoga, e a gente também tem, dentro da Ananda Marga, outras áreas de conhecimento que são, e prática também, né, que são ligadas. E na Ananda Marga a gente tem um grande ensinamento que o mestre deixou, que se chama biopsicologia, que é a relação do corpo e da mente. Então, hoje, essas duas aulas, a gente vai falar um pouquinho dessa relação corpo e mente, tá? E da relação corpo e mente com a meditação. Então, bem-vindas, Mida e Fernanda. E aí fiquem à vontade, tá? Se quiserem parar em algum momento, alguma coisa que eu estiver falando, fazer algum comentário. Qualquer coisa dentro dos eventos no Espaço Mantra, eu lembro que pelo menos um eu participei, foi bem legal, gostei muito das atividades. Uma pena que as coisas nesse país não são muito fáceis para essas atividades culturais e tudo mais, né? Mas esperamos que em breve isso tudo passe e, sei lá, de alguma maneira até esse lado também melhore, não só em relação à questão da pandemia, mas que tudo isso que está acontecendo sirva para abrir um pouco a mente de todos nós, né? E que a gente passe a valorizar outras formas de vivência, de conhecimento e tudo mais. Sim, sim. Deixa eu colocar aqui a tela de apresentação. Para a gente acompanhar juntos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desse tema, né, que a gente está chamando de meditar como meditar, né, e realmente, para nós, essa forma como a gente lida com a meditação é uma forma de trabalhar as nossas posturas diárias na nossa vida como um todo, assim. Então, meditação não é uma coisa que você faz, não é uma prática que você tem em algum momento do seu dia. A meditação, ela afeta e faz com que você viva diferente todo o seu dia. E não só o dia, tá? Até a sua noite vai ser melhor, na verdade. A meditação, ela tem uma influência muito grande no nosso sono também. Ela faz com que o nosso sono, a prática da meditação faz com que o nosso sono fique mais profundo e não venham muitos sonhos que atrapalham o nosso estado de relaxamento do sono. Então, quando a gente senta para meditar e está, de alguma maneira, reorganizando a nossa mente, a gente está fazendo com que a nossa mente consiga, na hora do sono, ela ir para estágios de sono mais profundos, de relaxamento mais profundo. Então, é muito interessante isso também. Então, Loquete, desculpa te interromper, o Guilherme chegou. Guilherme, seja bem-vindo. A gente está bem no comecinho, então a gente só fez uma conversinha introdutória, não perdeu nada, tá bom? Se precisar de alguma coisa, pode escrever no chat, ou se quiser pode ligar o microfone também. Tá, desculpa o atraso. Valeu, imagino. Obrigado. Guilherme, tudo bem, sem problema. Muito obrigado. Estava começando bem no comecinho mesmo. Deixa eu voltar ali para a apresentação. Só ativei aqui para janela de aplicação, compartilhar. Ok. Tá? Então, a gente vai refletir aqui. Na verdade, a nossa conversa de hoje é entender essas aulas sobre meditação, elas vão servir para a gente entender um pouquinho mais a profundidade da meditação na nossa vida como um todo, né? Então, ela não é entender, não é só aprender a meditar, é entender a importância, os aspectos importantes da nossa prática de meditação no nosso dia a dia, tá? Então, para a gente começar a entender e falar sobre meditação, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Quem somos nós, né? Esse quem somos nós está dizendo assim, olha, o que eu estou fazendo nesse planeta? Quem sou eu de verdade? E
por que eu estou aqui, né? É uma coisa que a gente é levado a pensar, a refletir em algum momento, assim, da nossa vida. Eu não sei, deixa eu voltar ali para a tela que eu vejo vocês. Se vocês quiserem até comentar, todos já passaram por essa, em algum momento da vida, por essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Se eu tenho alguma coisa especial para fazer nessa vida? É uma dúvida que surge mesmo, não é? Quase diariamente. Passou por isso? Ainda mais no país como tá, né? Assim, no mundo como tá, eu sempre acho que tem alguma coisa para entender que vai muito além do que as coisas óbvias, assim, né? Do que as coisas materiais, as coisas. É uma questão que me acompanha, assim, quase diariamente mesmo. É isso aí. Fernanda, passou por isso já também? Sim, eu acho que é uma coisa que eu passo, acho que já tem muito tempo, assim, desde que eu me lembro por gente, para falar a verdade. Acho que, assim, ainda criança, eu acho que eu tinha essa questão de, nossa, quem sou eu? Por que eu tô aqui? Qual que é o motivo que eu tô aqui? Será que eu tenho alguma coisa para fazer? Será que tem algum motivo? Assim, desde criança mesmo eu tenho esse sentimento. E esses tempos isso tem vindo muito mais forte, até um pouco relacionado ao meu caminho profissional também. Eu tenho pensado, poxa, mas eu tenho alguma coisa que eu sinto assim que, sei lá, que eu tenho que fazer, que se relacionar à pessoa que eu sou. Então, assim, isso tem sido bem mais forte, principalmente agora, nesse momento que a gente está mais em casa e acaba refletindo mais, e todo esse momento também do país, do mundo. Realmente. Comentar? Você falou comigo? Cortou aqui. Guilherme, mas você Desculpa. pode comentar também se você já teve essa experiência. Não, com certeza, já vou aproveitar, Guilherme. Cortei sua fila aqui, desculpa. Mas sim, sem dúvida, a todo momento. Essa é uma questão que aparece. Eu dou aula, né? Sou professor. Eu estava conversando com as crianças hoje e aí me veio um negócio na cabeça, justamente sobre isso. Se algum ser humano não é transformado depois que faz essa reflexão, né? Se no momento em que isso vem na cabeça, eu acho que é um divisor de águas. Não dá para você voltar a ser o mesmo ser humano que era. Porque é uma pulga atrás da orelha, né? E agora? Como responder? Desculpa, na hora que você estava falando, cortou, eu não vi qual foi a pergunta. A gente estava falando sobre. Porque a base da nossa conversa de hoje é um pouquinho entender a profundidade da meditação nas nossas práticas para a nossa vida. E uma das primeiras perguntas que vem quando a gente vai falar sobre meditação é aquele questionamento de quem somos nós, sabe? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Se eu tenho alguma meta superior, alguma coisa assim. Sim, tem essa reflexão, realmente nesses tempos de isolamento e de uma interiorização maior de cada um, você acaba se questionando de forma até mais profunda em relação a isso, né? E também uma questão complementar, eu acho, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu dou conta de tudo isso, né? Essa acho que é a grande questão muito que boa. coloca para mim. Essa é muito boa, realmente, né? Quer dizer, o que a gente consegue fazer e até onde a gente dá conta de ir nisso tudo que a gente pensa que poderia fazer, né? Na verdade, as possibilidades, elas são realmente infinitas, mas o que a gente realmente vai conseguir fazer, né? São milhares de caminhos que a gente pode trilhar, mas qual caminho que a gente pode seguir que esse caminho realmente vai trazer alguma satisfação para nós? E aí, a gente buscar seguir um caminho em que, ao mesmo tempo em que a gente esteja agindo, atuando nesse mundo real, objetivo, a gente, ao mesmo tempo, esteja conseguindo
satisfazer essas necessidades interiores subjetivas, que é, na verdade, essa busca por esse crescimento interno, né, espiritual, de alguma maneira, e de um maior relacionamento, vamos dizer assim, com o todo. Aí a gente vai falar o quê? Deixa eu voltar, então, lá para a apresentação. Aqui. A gente pensar, a gente vai pensar, tá, quem somos nós, né? Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Então, será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria, né? E uma coisa que as pessoas, às vezes, elas acabam deixando de se perguntar é justamente essa questão da meta, né? Quer dizer, se você quer saber qual é o seu caminho, né? Se você dá conta de fazer tudo aquilo que você se propõe, então você tem que pensar qual é a sua meta. E aí, que meta é essa que você pode atingir através desse caminho que você está buscando, né? Então, pensar numa meta de vida é algo um pouco complicado quando a gente não sabe exatamente quem somos nós. Então, primeiro você tem que se entender nesse mundo e aí pensar, poxa, sabendo agora o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha meta? E aí, como você pode atingir essa meta? Então, um pouquinho do caminho da meditação, ele ajuda a gente de uma maneira muito instintiva a entender esses aspectos, tá? Mas a gente vai voltar um pouquinho, porque isso aí é, a nossa meta. Mas espera aí, para a gente estabelecer e para a gente se entender, a gente tem que entender o que nos move. Então, olha lá, quais as nossas paixões? Quer dizer, o que me dá vontade de seguir adiante? O que me anima, o que me estimula a progredir, né? A levantar, a sair da cama todos os dias, apesar de tudo que eu acho que tem de ruim nesse mundo, ou apesar de tudo que eu acho que tem de bom nesse mundo, né? O que me anima, o que me faz levantar da cama animado para seguir adiante, né? Então, isso é aí que a gente começa a pensar. E aí, que medos, que medos e quais apegos a gente tem que acabam nos impedindo, às vezes, de seguir esse caminho, essa paixão que a gente tem. E aí, será que a gente está, nesse momento, sabendo exatamente quais são as nossas próprias limitações? O que é que está nos limitando? E essas limitações, a gente sabe que tem muitas limitações que são externas. E a gente pode pensar, eu não consigo fazer isso porque, sei lá, eu estou sem recursos estratégicos, financeiros, eu estou sem condições de fazer isso. Eu queria fazer algo, mas eu não consigo agora. Então, eu queria mergulhar, mas eu não tenho uma piscina. Então, sabe, eu estou sem a condição. Mas a gente sabe que realmente nos limita? Quais são esses sentimentos, quais são esses apegos que a gente está carregando dentro da gente, dentro da nossa mente, que pode estar nos limitando de seguir adiante? Essa questão ela é fundamental para a nossa conversa de hoje. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho além desse conceito de uma realidade racional e materialista que é a concepção geral e que nos é imposta de alguma maneira, que a gente mesmo para de se questionar sobre outros valores, sobre outras relações que a gente tem com, principalmente, as nossas emoções. E aí, a gente vai pensar nisso tudo e a gente vai pensar ainda qual é a nossa responsabilidade, né, em relação a esse universo como um todo. Quer dizer, qual é a nossa responsabilidade? Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui e qual é a nossa responsabilidade frente à nossa consciência e às nossas crenças, né? Quer dizer, de acordo com a minha mente, as coisas que eu acredito hoje, né?
é a minha responsabilidade de atuação nesse planeta hoje? E qual é essa responsabilidade que eu tenho em relação à sociedade e ao meio ambiente? Quer dizer, como eu estou me relacionando com as outras pessoas? Como eu estou me relacionando com o resto do universo? Isso tudo, olha só, é uma coisa, né? A gente está falando de tantos aspectos e ao mesmo tempo a gente está falando de meditação, tá? Aí eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu voltar. Opa! Vou falar um pouquinho antes de mostrar o vídeo. Então, o que a gente está falando? Tem coisas que a gente acredita relacionadas. Então, a nossa forma de agir, de pensar, de enxergar, de agir no mundo, de pensar, de enxergar este mundo, ela está muito relacionada com as nossas emoções. E a gente normalmente não faz essa relação. Então, existem vários autores que comprovam de maneira muito prática, muito científica, o quanto que tudo aquilo que a gente acredita está diretamente relacionado a alguma emoção, alguma experiência sentimental que trouxe, né, alguma emoção, e aí quando a gente passou a acreditar que aquela coisa, da maneira como ela é para nós, ela se a um sentimento, tá? A uma emoção interna. E a gente normalmente não percebe isso, tá? Então, um exemplo muito que eu costumo citar é, por exemplo, quando a gente fala da palavra amor. Vocês estão me vendo? Porque eu não me vejo aqui na tela, não sei se vocês... Quando você projeta a tela, não. A gente tá vendo só a tela. Ah, tá. Agora estão me vendo, né? Sim. Então, o que acontece? A gente tem, em relação à palavra amor, tá? A gente tem uma mesma palavra que é dita diariamente por milhões de pessoas no mundo, só que a concepção dela, ela muda a cada pessoa, pela forma como a pessoa entendeu o significado, aprendeu o significado daquela palavra e relacionou com uma emoção, com um sentimento. Então, por exemplo, meus pais eram pessoas mais duras, mais difíceis, assim, eram pessoas mais severas, e elas tinham uma criação mais rígida, e se eu saía dos trilhos, eles me colocavam nos trilhos, às vezes, usando de alguma força, usando às vezes, até de dar um tapa, às vezes até me machucando, para conseguir que eu seguisse aquilo que eles acreditavam que era o caminho certo daquele momento. Então, desde criança, eu aprendi com eles, cada vez que eles me diziam que me amavam, mas ao mesmo tempo, às vezes, eles me batiam, eu entendia que eu aprendi que o amor envolve também bater, envolve dor, envolve um pouco de raiva, um pouco de dor. Então, quando eu digo para alguém que eu amo essa pessoa, eu posso, ao mesmo tempo, bater nela e para mim, com certeza, eu estou amando ela, tá? E aí, eu começo a namorar uma outra pessoa e essa pessoa teve os pais bem tranquilos, bem com uma educação que é justamente oposta, assim, contra qualquer tipo de relacionamento mais duro de pai para filho, sabe? Uma relação mais humanizada, vamos dizer assim, pelos conceitos que a gente tem hoje, né? E aí, essa pessoa, ela aprendeu, então, que o amor, cada vez que os pais dela, né, diziam que amavam, ela aprendeu que o significado da palavra amor é totalmente diferente, totalmente dissociada do sentimento de dor, do sentimento de sofrimento, da dor de receber um tapa, de apanhar, né?
Então, eu começo a namorar essa pessoa, e um belo dia a gente briga, e aí, pá, vou lá e dou-lhe uma bifa, né? Um beliscão, sei lá. E aí a gente tá brigando, pessoal. E eu tô dizendo, eu te amo, mas você não age assim e tal. Né? A pessoa, ela é incapaz de acreditar que eu tô amando ela. Por quê? Porque para ela, amar não é isso, amar é outra coisa. Amar não envolve dor. E para mim, eu tenho certeza que eu amo ela. Porque para mim, amar também não tem problema. Um tapinha não dói, vamos dizer assim. Para mim. Então, o que acontece? Você tem duas concepções da mesma palavra sendo usadas, só que eu acredito que amor é uma coisa, ela acredita que é outra. Claro que não vai dar certo esse relacionamento, né? Então, isso é muito importante para a gente entender a base da relação, dessa relação da biopsicologia, da relação corpo e mente. E a base das nossas formas de enxergar o mundo. Então, por trás de cada coisa que a gente acredita, existe um sentimento. E esse sentimento, ele está aqui, ó, sendo construído dentro do nosso corpo. Então, os nossos sentimentos, eles estão ligados com os nossos, também com a nossa produção de hormônios. Então, existe dentro de nós centros, né, as glândulas endócrinas que produzem hormônios, e cada hormônio que elas produzem vai gerar, né? Cada hormônio vai gerar um sentimento diferente na gente, de acordo com aquele momento. E a gente tem uma glândula que controla esse sistema todo, e de acordo com a situação que você está vivendo ou imaginando viver, você vai receber um hormônio no seu corpo que vai te provocar um sentimento, tá? E isso, às vezes, pode te causar um vício, que é o vício naquele sentimento. Você acostuma a sentir aquilo sempre, chega uma hora que mesmo que você não está passando por uma situação que te leva àquele sentimento, o seu corpo perde, e você passa a repetir aquela situação para você mesmo. Então, isso é o que a gente chama de biopsicologia, e a gente vai falar um pouquinho disso e na relação com a meditação, tá? Aí eu vou passar um pequeno trecho desse vídeo do Quem Somos Nós, que fala, não sei se vocês já conhecem, se já viram, senão depois vocês podem até ver o filme inteiro, ele está disponível no YouTube. Eu baixei de lá para a gente poder assistir 5 minutinhos, para que a gente tenha essa visualização, que é bem interessante dessa relação em glândulas endócrinas, sentimentos, emoções, né? E essa relação toda. Deixa eu botar aqui para compartilhar novamente. O que acontece na vida adulta é que a maioria de nós que teve seus tombos pelo caminho está operando emocionalmente separado do lugar ou operando como se hoje fosse ontem. O que é? Mistura. A mudança em si significa que devemos abandonar nosso antigo eu, deixar para trás nossa identidade por alguns momentos e começar a especular quem poderíamos ser. Para mudar significados, modificar nosso comportamento de um jeito que seja permanente. Nossas experiências colorem o que sabemos. Não há nenhuma avaliação objetiva de nada, porque a nossa avaliação de qualquer coisa tem a ver com nossas experiências anteriores e com nossas emoções. Tudo tem um peso emocional.
Passamos de seres emocionais, coisas espirituais, para coisas que, na verdade, não são coisas. São moléculas com peso molecular e peptídeos com sequências e estruturas. A ciência agora sabe que o hipotálamo produz peptídeos neurais e isso tem uma química forte. Essa é a história de um peptídeo e uma célula. O peptídeo encontra os receptores e se encaixa neles. Fica encaixado. Depois, ele sai e volta para lá. Enquanto isso, estão modificando a célula. Esse encontro produz um turbilhão de eventos bioquímicos. E alguns modificaram os núcleos da célula. Cada célula está viva e cada célula tem consciência, principalmente se definirmos a consciência do ponto de vista de um observador. Sempre há a perspectiva da célula. A célula sabe onde está, para onde vai, que proteínas está produzindo e se está na hora de se dividir ou parar a divisão. A célula é a menor unidade com consciência no corpo. Tô com fome! As células dizem ao cérebro: que fome! Ainda não fomos consertadas hoje, e elas vão começar a mandar impressões para o cérebro, e o cérebro vai começar a formular imagens. Ah, que maravilha! Ouviremos vozes dentro da cabeça. Tô com fome! Pense em uma razão para nos deprimirmos, para ficarmos confusos ou para nos fazer sofrer. E o corpo vai dizer para o cérebro que ele não está recebendo a química que precisa. O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação passada e mostrar imagens ao nosso lobo frontal. A gente vai ganhar uma travessa cheia de comida! Eu tô comendo aqui, olha! Minha definição de um vício é muito simples. É uma coisa que você não consegue parar. Quando há necessidade bioquímica das células, criamos situações que vão ao encontro das nossas necessidades. Porque sempre acontece comigo! Se não consegue controlar seu estado emocional, você deve estar viciado nele. Estragou a minha festa! As pessoas que amamos desejam dividir suas necessidades emocionais, sentimentos, o que quer que sejam. Se forem sexuais, se fazem de vítima. Coitado de mim. Se forem poderosos, precisam de alguém para controlá-las ou se sentir no controle. Senhora, não mergulhe seu camarão mordido no molho de novo. Vá se ferrar com seus hábitos saudáveis. Sou irmã da noiva, coloca a bunda em cima desse molho se eu quiser. Coloca a bunda aí se eu quiser. Vá até lá e sirva. Eu quero todo mundo com o prato cheio. Vai lá servir, anda logo. O que é a realidade? Realidade? Não há realidade. Pegaram animais de laboratório. Voltamos aqui, né? E vocês viram os vários modos de agir de cada pessoa que eles foram mostrando ali. A pessoa que era mais mandona, a pessoa que era mais coitadinha, e a importância, né? E a relação, assim, a relação mínima, né? Que cada célula do nosso corpo tem esses receptores. Então, às vezes você está pensando algo, mas isso que você está pensando, na verdade, ele está vindo de cada célula do seu corpo, um acumulado de sentimentos que vão se formando super individualmente, né? E a célula como a menor consciência que a gente tem no corpo, né? Então, isso é uma forma muito interessante de passar a enxergar o nosso modo de agir no mundo, sabe? Né? Vocês param para pensar, cada vez que vocês estão tomando uma atitude ou refletindo sobre alguma coisa,
se tem esse lado emocional, se tem alguma carga emocional. Vocês já viveram, vocês já pararam? Só um comentário assim rapidinho, mas vocês já pararam para pensar nessa relação? Vocês já tinham visto esse vídeo ou algum outro vídeo que fale sobre isso? Só para a gente ver como é que tá essa relação aqui até agora. Pode. Mirza, você que é a primeira mais falante nossa. Virei a falante. Eu não conheço esse vídeo, não. Até anotei aqui para depois procurar, né? No YouTube. Mas, sim, eu acho que nós, mulheres, nesse caso, ainda temos uma coisa a mais, né? Que, assim, é nosso... o ciclo, né, hormonal, que tem a ver com o ciclo menstrual, e que realmente tem dia que você não consegue agir, a não ser pela emoção mesmo, dependendo, para mim, pelo menos é assim, dependendo de como meus hormônios estão, parece que eu sinto eles no sangue, assim, eu sinto que o sangue tá coçando por dentro. E aí minhas atitudes vão completamente nesse sentido de, né, de seguir o que o corpo está dizendo. Daí meia hora eu já percebo que se fosse outro dia eu não teria agido daquela forma, não teria pensado, que é isso mesmo, você pensa a partir daquele sentimento, né? Você não consegue nem pensar diferente, não é uma coisa só de atitude em relação a alguém, assim, você muda mesmo, transforma seus pensamentos, né? Eu acho que as emoções fazem com que você realmente veja as coisas com outros olhos, de outra cor. E eu ando com os hormônios bem enlouquecidos, assim, eu tô passando por várias mudanças hormonais, ainda não detectada, porque não arrumei um médico decente até hoje, tenho tido experiências bem horrorosas, essa semana tive uma especial horrorosa, e então estou tentando entender o que está acontecendo com esse ciclo, com esses hormônios, porque é isso, é como se eu vivesse em função deles, assim. Tanto que, às vezes, o meu marido fala, vamos fazer não sei o que amanhã, eu falo, eu não posso garantir, porque talvez eu acorde de uma forma que eu não seja capaz de fazer. Uhum. Tipo, eu não sei como eu vou acordar. Então, eu sinto que é isso mesmo, é basicamente dominada pelas emoções, que muitas vezes estão descontroladas, dependendo do dia. É isso. Legal. Fernanda, quer comentar alguma coisa? Guilherme? O Guilherme tinha posto uma mensagem aqui no chat que... Deixa eu ver. Estava travando, mas depois ele não falou mais. Não sei se ele está ouvindo. Ele deve estar com alguma dificuldade. Fernanda, fala você um pouquinho, só para a gente ver se você já teve essa experiência de sentir, mas assim, mais relacionado também com essa questão, como eu coloquei, às vezes de falar uma pessoa falar uma palavra, você está achando que está falando de uma coisa, outra pessoa está achando que está falando de outra, quer dizer, está falando da mesma, as pessoas acharem que estão falando da mesma coisa, na verdade, cada um está entendendo o negócio de uma maneira diferente, e na verdade esse entendimento não é porque não entendeu o significado, não é porque não é uma coisa assim, 2 mais 2 é igual a 4, é porque está lá arraigado em algum sentimento, alguma coisa, a forma de compreensão que vem do emocional. E tem que liberar o microfone. Sim, desculpa. Eu acho que, assim, um exemplo, o principal, eu também tenho essa questão toda que a Luísa falou, da questão hormonal e tal, mas eu acho que você está falando mais da percepção, né? Da questão de como cada um teve um aprendizado emocional diferente. Eu acho que eu vivi isso muito num relacionamento que eu tive, que eu me considero uma pessoa bastante emocional e que mostra muito as suas emoções e que entende a forma de amar com muita demonstração. E eu tive um relacionamento com uma pessoa que já era muito contida na demonstração dela e tentava ser mais racional. Então, assim, a gente tinha visões e percepções muito diferentes. Então, eu reagia de uma forma bastante mais emocional e ela guardava muito. Então, assim, a gente tinha muitas questões emocionais, por mais que ele fosse, assim, para dentro, né, guardasse isso, interiorizasse,
e eu mostrava mais, eu esperava uma coisa, ele esperava outra. Então, assim, eu acho que é um exemplo, assim, que eu vejo, assim, sei lá, as pessoas, sei lá, vamos supor, terem o mesmo sentimento, mas elas terem um modo de agir ou de lidar com a emoção diferente. É isso aí. Agora, vamos pensar que a gente está falando ainda em relação a sentimentos e a forma de compreender sentimentos, tá? Só que a gente vai levar isso para um outro nível agora, porque não só a gente vai falar de sentimentos, como também de outros aspectos que a gente compreende o nosso mundo ao nosso redor, tá? E aí a gente vai falar, por exemplo, das relações que a gente tem hoje de governo, de sistema socioeconômico, entendeu? Então, a nossa forma de compreender esse mundo também tem a ver com a nossa forma de nos relacionarmos em sociedade, claro, né? Quando você vai somando as coisas, você vai vendo que realmente tem. Então, por que a gente tem essas dicotomias tão grandes, né, na política, por exemplo, né? Pessoas que acreditam em teorias neoliberais, pessoas que acreditam em teorias mais socialistas, tem pessoas que acreditam e defendem teorias mais comunistas, né? Tem gente que defende teorias anarquistas para a organização da sociedade. Então, por quê? Por que a gente está falando de capitalismo? Por que a gente está falando de economia? Compreensão né? Olha só, a compreensão da palavra economia, gente, é uma das que gera um imenso debate, sabe? Economia, cuidar da casa. E aí você fala assim, aí você vai ver pessoas falando em economia, que elas estão falando em política externa, e a nossa casa está totalmente bagunçada aqui, no caso, Brasil, né? Então, até nas formas, em outras coisas que não são sentimentos, né? Em outras relações que a gente constrói na sociedade, a gente também tem de alguma maneira, uma conexão sentimental que faz com que a gente acredite que o liberalismo, por exemplo, é uma saída para resolver os problemas econômicos do mundo, ou que um tipo de socialismo vai ser uma saída, ou que o anarquismo vai ser outra saída, e é justamente pela nossa forma de compreender o mundo. E aí, quando a gente quer dar essa solução, por exemplo, vamos supor que eu seja um anarquista, eu desconfio das leis, eu gostaria que a gente fosse capaz de viver com menos regras. E aí, a partir do momento que eu quero impor isso para uma sociedade, como que isso vai dar certo se a sociedade está enxergando, se a gente, enquanto sociedade, está se enxergando de formas tão diferentes, né? Então, quer dizer, construir um novo mundo passa por uma compreensão que é muito maior da gente mesmo. Então, como a gente estava falando lá no começo, que o Guilherme colocou, né? Poxa, eu estou querendo saber o que eu estou fazendo aqui, mas também se eu vou dar conta. Porque, olha só, é muita coisa, né? E é muita coisa que a gente vai descobrindo, na verdade, que começa dentro de nós e da nossa forma de enxergar o mundo, da forma como a gente está, de alguma maneira, vamos dizer, emocionalmente, romantizando as nossas relações, né? Ou dramatizando as nossas relações, ou não sendo capaz de se colocar de maneira empática em relação ao outro, né? Porque uma coisa, a gente sabe, poxa, você quer entender o que a outra pessoa está falando, se coloca no lugar dela. Mas você tem que se colocar no lugar dela e pensar como ela pensaria. Mas como você vai se colocar no lugar dela e pensar como ela pensaria se você está se prendendo à sua forma de enxergar o mundo com as suas emoções? E ela tem outra forma com outras emoções. Olha a dificuldade disso, né? E, gente, olha o quanto que a gente abriu até aqui, e eu, infelizmente, vou ter que começar a fechar para a gente, lógico, não estender a conversa, né? Apesar de ser super, super interessante essas milhares de possibilidades de coisas que a gente está falando aqui, mas voltar a esse assunto agora para relacionar isso tudo com a biopsicologia e meditação. Então, como essas coisas estão relacionadas? Olha só, quer dizer, por que há 15 anos eu entrei na Andamarca, eu entrei super, super desconfiado, né? Olha, para vocês entenderem, eu fui para o Fórum Social Mundial em 2005, fazer Direito, né? Eu sou formado em Direito, na Unesp em Franca, fui para o Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, em 2005, pensando que esse mundo não estava dando certo. Eu tinha ido fazer Direito para, assim, entender, gente, o que está acontecendo aqui, né? Será que a gente consegue se organizar em sociedade de uma outra maneira?
para o Fórum Social Mundial pensando assim, eu vou achar alguma experiência de viver cooperativo, sabe? Alguma comunidade alternativa. Eu quero estudar isso na minha faculdade, né? Durante o meu período de faculdade, para chegar lá no final, fazer um TCC, uma pesquisa de mestrado, alguma coisa assim que eu consiga, né? Ter uma pesquisa ou uma outra forma de relacionar a sociedade. E eu fui lá para o Fórum Social Mundial e, pô, sabe, fui desiludido com tudo que eu já tinha estudado na faculdade, até os grupos mais de esquerda da faculdade, que tinham teorias marxistas, ainda muito apegados a teorias com uma visão materialista do mundo, que não relaciona com essas questões de emoção. E aí, pô, era depressivo. Então, quando eu fui para lá e tive esse contato com outras teorias totalmente diferentes, eu fui para um espaço de ética, cosmovisões e espiritualidade e acabei conhecendo a tal da Ananda Marga, né? E essa Ananda Marga falava de meditação e yoga, mas também falava de serviço social, falava de uma teoria de desenvolvimento socioeconômico para substituir o sistema capitalista baseado no cooperativismo. Aí eu falei, caramba, os caras estão falando de meditação, mas também estão falando de Prout, né? Que é essa teoria para desenvolver um sistema para substituir o sistema capitalista. Pô, é isso que eu quero, né? Não quero mais sistema assim. E aí eu fui conhecer lá, junto com eles, um pessoal da economia solidária, que falava de cooperativismo, de associativismo, mas falava de formas de organizar essas cooperativas na mão dos trabalhadores, sabe? Autogestão, colaboração, cada cabeça um voto, com cuidado ao meio ambiente, tudo mais. E falei, puxa vida, olha que interessante, quer dizer, uma outra forma de pensar a economia, né? Que eles estão chamando de economia solidária e tal. E, pô, é isso que eu quero, né? E aí comecei a ver que, pô, realmente existem outras possibilidades que tratam do ser humano de uma outra maneira, né? Que começa a envolver o ser humano de outra forma. Mas aí, beleza, né? Acabei conhecendo essa tal da Ananda Marga. Depois que terminou o fórum, eu fui para um retiro de meditação. Acabei, assim, nunca tinha meditado, nunca tinha feito isso, nunca tinha feito yoga, nunca tinha meditado na minha vida. A meditação eu conheci lá no fórum, mas para não dizer que eu conheci na Ananda Marga, sei lá, no dia anterior eu tinha ido numa palestra sobre meditação com aquela monja zen, acho que é a monja Koen, né, que fala, e eu tinha feito uma meditação um pouquinho diferente do que a gente faz na Ananda Marga e tal, tinha conhecido, ela também tinha uma pegada social, já tinha achado super legal, e aí daí eu fui nessa palestra sobre educação e espiritualidade e acabei achando tão interessante essa capacidade de envolver espiritualidade com as questões sociais, com um universo mais integral, um universo mais completo, né? Uma forma de enxergar a gente se amarrando com tudo, né? A conexão entre tudo. Aí eu peguei e fui para lá e tava, vamos para esse retiro de meditação, que era logo na sequência do Fórum Social Mundial, eu fui, né? E aí, cheguei lá, esses monges, né, eles ensinam meditação para você e falam para você meditar bastante. Eles querem espalhar a meditação pelo mundo. E, pô, não só na Ananda Marga, né? Você vê vários grupos de meditação espalhando meditação por aí. Estão dizendo, olha, medite que é importante. E a gente pensa, nossa, mas por quê? Vai criar um campo energético, né? Essa meditação que a gente vai fazer vai criar um campo energético de paz, de tranquilidade, de bem-estar. E esse campo vai irradiar e muitas pessoas ao redor vão absorver essa energia positiva e elas vão, a partir dessa energia que a gente está irradiando aí ao meditar, né, numa conexão mais profunda, essas pessoas vão, de alguma maneira, agir melhor em sociedade, tá? E aí, isso é uma das explicações, sim, isso é fato, tá? Mas você pensa por ali, né, por algo externo, você agindo e tal. Mas eles falavam em meditação, e aí, conforme eu fui praticando e fui aprendendo, e dentro, né, da ciência da biopsicologia a gente vai compreendendo, aí você vai vendo que, poxa, não é só, né? A meditação, ela provoca uma mudança, tanto externa, né? Você meditando, na sua forma como se você se relaciona com o mundo, você muda tanto. As pessoas ao seu redor, elas percebem a diferença, elas vivem essa diferença. Realmente existe uma questão energética que se espalha para o universo. Mas como que isso se dá de forma interna, né? E como assim uma pessoa que é extremamente acelerada, turbinada, mente agitada, como era a minha, como é até hoje a minha, como consigo sentar para meditar e ficar 20, 30 minutos, 1 hora meditando em silêncio, sabe? Com a coluna ereta, com as pernas dobradas, né? Então, o que é isso, né? Como que esse negócio
como as coisas se amarram com o nosso corpo. Então, essa é a relação que a gente vai falar agora, que é a relação com a biopsicologia, tá? Então, olha como esse universo é amarrado, da meditação até o nosso corpo, até a sociedade. Então, né, ou do nosso corpo, do nosso ser interior para a sociedade. A gente tem, no nosso corpo, basicamente, a gente tem alguns centros energéticos, tá? Que o pessoal no yoga chama de chakras, né? Esses chakras, eles são centros energéticos que a ciência ocidental ainda não descobriu, ela ainda não mostra. Existem algumas coisas da ciência que mostram fotos com energias do corpo, alguma coisa assim, mas a nossa ciência ainda não explica, tá? Mas o yoga, que é uma ciência intuitiva, né, que através da prática da meditação, essa prática de meditação levou algumas pessoas a enxergarem de uma forma mais profunda o funcionamento do seu próprio corpo, entenderam algumas coisas que acontecem no nosso corpo, entre elas a existência dos chakras, e mais, elas foram além. Elas descobriram que cada centro energético está ligado a uma série de glândulas endócrinas. E aí se dá essa correlação entre o espiritual e o nosso ser subjetivo, o nosso corpo físico. Os chakras, eles se relacionam com a nossa produção de hormônios. E essa produção de hormônios nos leva a pensar e a agir da maneira que a gente acaba sendo hoje, né? Então, se você quer desconstruir, mudar alguma coisa na sua vida, você tem necessariamente, tá, que trabalhar o seu ser de maneira integral. Então, não adianta você querer resolver um aspecto seu que é psicológico, alguma coisa que você acredita que você quer mudar, apenas trabalhando a questão psíquica, quer dizer, eu vou lá no meu psiquiatra, ou não, o psiquiatra ainda vai te trabalhar de outra maneira, que ele vai te dar remedinho que vai justamente fazer o quê? Controlar esses hormônios. Então, vamos falar do psicólogo, por exemplo. Vou lá no psicólogo e tá feito, tô melhorando semana após semana. Não é assim que funciona, a gente sabe muito bem, né, que somente ir ao psicólogo não resolve o problema, a gente sabe de, assim, sinceramente, eu não conheço ninguém que, assim, foi no psicólogo e resolveu. Você vai no psicólogo, você vai para aprender mais sobre você, para você ouvir, para você discutir, cada um tem uma linha e tal, mas não é que vai e resolve. Agora, por quê? Justamente você tem que conectar aqui, você tem que entender de uma maneira mais profunda, que aquilo que você está pensando, aquilo que você sonhou, aquilo que você tem lá, aquele complexo que você viveu lá da sua infância, aquela briga que você teve com alguém que te trouxe algum complexo, aquela briga dos seus pais quando você estava na barriga da sua mãe, sabe? Aquilo lá que pode ter te trazido algum trauma para o resto da sua vida. Como que você vai resolver isso, né? Então, lógico, falar e pensar sobre isso quebra barreiras, te ajuda a construir essa questão emocional. Mas olha um pouco internamente, você vai ver que tem algum desequilíbrio hormonal. Quando esses traumas vieram, quando alguma coisa aconteceu, essa coisa que aconteceu, ela afetou os seus chakras, ela afetou a sua produção de hormônios, e você pode ter alguns hormônios que estão desequilibrados, algumas glândulas que estão emitindo hormônios de forma desequilibrada dentro de você, que é um pouquinho do que Mirza, do que a Mirza colocou. Às vezes a gente perde o controle, sabe que tem algum desequilíbrio emocional, mas e aí, como eu vou tratar isso? Né? Como que o médico vai resolver isso? E é super, super complexo, viu? Aliás, Mirza, é até um problema se você, dependendo do médico que você encontrar, ele vai te dar um remédio que vai... Se você tomar aquele remédio, às vezes você vai desequilibrar outra coisa, né? Por isso que a gente fala um pouquinho, a gente na Ananda Maga, a gente vai trabalhar também de uma maneira mais integral, claro, a gente vai trabalhar as posturas de yoga, e essas posturas fazendo massagens específicas nos nossos centros energéticos e, por consequência, nas nossas glândulas endócrinas, e essas massagens vão procurar
reorganizar as glândulas para que elas passem a emitir os hormônios na medida correta, trazendo esse equilíbrio para sua mente, para o seu emocional, para o seu corpo como um todo. E aí, olha só, para vocês terem uma ideia da profundidade de que esses yogis conseguiram chegar, a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que no nosso corpo a gente vai ter 50 tendências mentais, 50 emoções são geradas aqui no nosso corpo e onde essas emoções estão, tá? Isso que a gente vai estudar melhor e vai compreender no nosso... quando a gente faz o curso de biopsicologia mesmo, quando a gente estuda biopsicologia. Mas para vocês terem uma ideia aqui, eu vou passar de forma super breve, que a gente já está avançando no horário, a gente vai para a parte prática já, e aí a gente aprofunda um pouquinho mais isso na próxima aula, só para vocês terem o gostinho do que a gente está falando, tá? Para vocês entenderem, a gente tem no nosso terceiro chakra, que é o chakra que fica aqui no umbigo, né, na região da barriga. A gente tem a gente sabe quais são as tendências mentais que estão ali, através dessa ciência da biopsicologia. Então, a gente sabe que se a gente tem algum desequilíbrio ali, a gente pode cuidar daquele centro energético, de fazer posturas, através da alimentação, através da meditação, através de algumas formas de mudança que a gente vai promover na nossa vida e que vão levar ao equilíbrio desse chakra e ao equilíbrio dessa emissão de hormônios. Então, por exemplo, ali no terceiro chakra, olha para vocês verem, a gente tem o vriti, né, esse sentimento da timidez, a gente tem o sentimento do sadismo, a gente tem, que é você sentir prazer ao ver outra pessoa sentindo dor, sofrendo. A gente tem sonolência, né? Então, aquela pessoa, sabe, que você fica o tempo todo sonolento, você não consegue ativar, e a pessoa está sempre dormindo. Tá ali, tá um desequilíbrio ali, entendeu? Então, aquela pessoa que é melancólica, que ela vive como se estivesse faltando alguma coisa na vida dela, sabe? Fica uma tristeza que ela não sabe como preencher. Medo. Uma pessoa que é muito medrosa, a pessoa tem medo de tudo, ela não age, ela não toma atitude nesse mundo, ela tem muito medo. Tá ali, no terceiro chakra. Ela paixão, aquela paixão cega, sabe? Que gera os ciúmes, né? Vamos falar dos ciúmes que é até mais fácil. Uma paixão cega, que você tem posse na outra pessoa, você acha que a pessoa é sua, e aí você age, quer dizer, ela não pode falar com ninguém, ela não desequilíbrio no terceiro chakra. Vontade de comprar e de ter tudo que é novidade. Sua mente está o tempo todo pensando em comprar alguma coisa e você adquirir algo que você acha que aquilo vai te trazer felicidade. Aí você compra e depois você vai buscar comprar de novo outras coisas. Também está ali. Mau humor, irritabilidade. Então, olha para você ver, esses sentimentos todos, eles estão aqui. Tem outros sentimentos que também estão espalhados aqui no nosso corpo, né, da cabeça até a base da coluna, que também, às vezes, eles estão assim, né, relacionados. Mas só entre esses que eu falei, olha quanto sentimento que a gente vive hoje na sociedade, diversos problemas, e através desses sentimentos a gente age nesse mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito medrosa, né, por que ela... Vamos pensar assim, a pessoa é muito medrosa. Por que ela é medrosa? Ou eu sou muito medroso? Eu sei que eu sou medroso. Aí, como que eu vou curar esse medo? Eu não consigo saber por que eu sou medroso, eu não tenho coragem de fazer nada, não tomo atitude. Eu fujo da realidade. Entendeu? E como que eu vou resolver isso, sabe? É uma coisa que eu não consigo compreender o motivo. Eu busco, eu não acho algo no passado que me trouxe isso, só sei que eu sou assim. E aí, como que faz para resolver? E aí a gente tem essa solução, que são essas práticas. E a gente vai falar delas agora, não vou mais aprofundar nesses problemas todos, que aí a gente vai... Então, a gente começou a identificar, né, que a gente vive nesse mundo, a gente se comporta de várias maneiras. Imagina que você ia pensar, ou qualquer pessoa hoje pensa, nossa, eu sou uma pessoa muito ciumenta, né? Eu sei que eu preciso trabalhar nisso. Como? Né? Agora, enquanto que esse tipo de sentimento que você tem
faz com que você haja nesse mundo, nessa sociedade dessa maneira, né? E quer dizer, como que você quer agir positivamente, mudar o mundo, transformar o mundo, construir uma nova sociedade, resolver esses problemas, né? Como que você quer que, sei lá, que o Bolsonaro mude, que a gente tenha uma sociedade mais humana, não sei o quê? Se você não está nem compreendendo a base disso tudo, que não é uma base racional, é uma base emocional. Então, como a gente entra nesse emocional, como a gente trabalha esse emocional com racionalidade, então fazendo um ajustamento subjetivo, objetivo, né? Um ajustamento do meu interno, do meu subjetivo, com uma realidade objetiva, onde a gente se relaciona. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que desenvolver algumas práticas. A prática principal, obviamente, a gente está falando aqui que é a meditação. Mas por que a gente chamou essa palestra de meditar, me-editar? Porque a gente vai, através da meditação e de práticas correlacionadas a ela, a gente vai se construindo, tá? E a meditação, gente, ela é fundamental, porque não adianta você ir lá fazer yoga, trabalhar essa questão hormonal, mas não colocar a mente para se reorganizar também, absorver os benefícios. Porque quando você vai lá, faz algumas posturas, equilibra o seu corpo, equilibra o seu emocional, você abre espaço para sua mente, ó, expandir. Uma mente agitada não consegue expandir. Gente, faz esse teste aí na sua casa. Sai agora, acho que agora já está podendo sair na rua com um pouquinho, não é seguro, né? Mas sai na rua aqui, onde não tenha aglomeração, tá? Corre, dá a volta no quarteirão da sua casa, bem rápido. Chega, para, senta e começa a tentar fazer conta de multiplicação. Né? 5 vezes 8, né? 8 vezes 12. Você acabou de correr 400 metros, você deu a volta no quarteirão, a sua mente, o que aconteceu? Ela acelerou, seu corpo liberou adrenalina. Adrenalina é um hormônio que faz a gente, ficar pronto para exercício físico, para correr, para sair de uma situação de perigo, mas não é um hormônio bom para você pensar. Então, quando você está com muita adrenalina, sua mente está agitada, ela está acelerada, você não pensa bem. Como que você pensa bem? Quando sua mente está tranquila. Então, quando a gente coloca esses exercícios de postura de yoga no nosso caminho, mas feitos dessa maneira, massageando os chakras específicos, tá? Não é qualquer yoga, não. Tem que ser exercício de biopsicologia, tem que ser um exercício que foi pensado para isso. Tá? Na Nanda Marga, a gente tem 44 posturas de yoga, só. No mundo, existem mais de 5.000 posturas de yoga. A gente só tem 44, tá? A gente ensina as posturas de yoga de uma maneira que as pessoas possam praticar na sua casa, independente. Então, o que eu estou falando aqui não é para você ir amanhã fazer aula de yoga e pagar para alguém, não. Estou te falando assim, seja independente, isso é possível. A gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima conversa, tá? Sobre essas posturas, a gente vai falar um pouco delas, mostrar. Claro, uma hora ou outra a gente para, você tem que aprender. Você pode fazer na sua casa de forma independente, de preferência, idealmente, todos os dias, meia horinha que você fizer, e vai mudar muito a sua estabilidade hormonal, tá? E aí, obviamente, estabeleceu, equilibrou o corpo, equilibrou o emocional, a mente ficou mais tranquila, vai sentar para meditar, mente, expande. Porque ela tá tranquila, a mente está relaxada, e ela tem como acessar camadas mais profundas da sua mente. Então, a meditação, com essas técnicas, ela vai aprofundando. Aí você vai acessar caminhos de criatividade, você vai acessar caminhos que você sabe, de uma relação com o universo que você vai ganhando. Porque a sua mente, ela passa a ser capaz de compreender coisas que hoje você não é capaz de enxergar. Então, um pouco da nossa cegueira, dessa unidade que existe, né, por trás de todas as coisas, tem a ver um pouco com a brutalidade do nosso corpo. Então não adianta, você não vai virar uma pessoa vidente que vai, entender todo o universo, que é um corpo destruído. Por isso que a gente, fala um pouquinho dessas práticas, tá? Deixa eu voltar lá para a apresentação para a gente avançar. Gente, olha, espero não estar acelerando muito, porque eu estou tentando, são muitos conteúdos, mas eu estou tentando, assim, passar de uma forma que dê para vocês compreenderem, mesmo que não de forma profunda, mas a ideia como um todo, tá? Mas, assim, não deixa de ser profundo esse conhecimento, não. Vamos lá.
olha só, retomando, né? De tudo que a gente falou para vocês reforçar aqui. Falou quem somos nós, né? Depois a gente falou que nos move, e a gente parou para entender um pouquinho que a gente tem medo, paixão, né? E que essas coisas acabam, muitas vezes, nos limitando a nossa mente de expandir. A gente entendeu que a gente não está aqui, com certeza, a gente não está aqui para ser um ser individual, a gente sabe que a gente tem que se relacionar em sociedade e que esse relacionamento faz parte da nossa forma de entender, enxergar o mundo, de viver nesse mundo, né? Um trechinho do filme Quem Somos Nós, né, desse filme documentário. Falou um pouquinho sobre emoção e razão. A gente pensou, quem é que tá... A gente sabe, né, a gente parou para refletir, a gente percebeu que a gente realmente é o tempo todo dominado por nossas emoções, né? Vamos ser bem claro e aberto, a gente está o tempo todo sendo dominado por uma explosão de sentimentos aqui dentro. Então, isso faz muita diferença na forma como a gente enxerga o mundo e como a gente reage às questões todas que estão ao nosso redor. E agora, vamos entrar aqui na solução disso tudo, gente. Então, eu fui falando aos poucos, né? Eu falei sobre a meditação, sobre o yoga, né? Então, meditação, o que é? Meditação é Jnana Yoga. Que yoga que é esse, Zé? Jnana Yoga é o yoga do conhecimento. Então, como que, quando a gente está praticando meditação, a gente está desenvolvendo o nosso conhecimento, o autoconhecimento, tá? E aí vem o Hatha Yoga. O que é o Hatha Yoga? Né? É o cuidado com o corpo físico. Através do cuidado desse corpo físico, a gente atingir estágios de elevação espiritual, né? De consciência. E aí, como que a gente vai falar um pouquinho de... Né, como a gente consegue trabalhar isso? Sei lá, um pouco de reeducação e reforço. Reeducação e reforço? Peraí, Zé. Onde que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês que a meditação é um exercício de reeducação e reforço para a nossa mente, tá? Então, quando a gente está meditando, a gente está promovendo reeducação e um reforço sobre um conhecimento que a gente quer que a nossa mente passe a ter, que ela não está... Apesar da gente saber, a gente ser capaz de racionalizar a importância da meditação e o significado da meditação, a gente sabe racionalmente, mas a gente não sabe intuitivamente. A gente precisa passar para a intuição esse sentimento, esse conhecimento. Tá? Então, a gente promove esse alinhamento corpo e mente através dessa relação, né, com o nosso corpo. Não só o nosso corpo, como relação com a sociedade também, né? Então, a gente vai trabalhar esse fortalecimento dessa mente, desse corpo, das nossas relações, tá? E desenvolver foco. Tá? A meditação, ela nos exige o desenvolvimento do foco da mente. Tá? Então, a gente vai falar sobre meditação, agora vocês vão entender. E aí, claro, que a gente falou, né? Olha lá, controle emocional. Aí, através desse controle, junto com essa reeducação, esse reforço da nossa mente, desenvolvendo foco na nossa meta, foco no nosso autoconhecimento, foco em entender o que somos nós e como nos relacionamos em sociedade, a gente vai fazer o quê? Vai quebrar essas amarras, né? Olha que interessante, né? Como as pessoas vão se construindo, você fala assim, meu, você está falando de meditação, entendeu? Sério, né? Vamos lá. Deixa eu voltar para a tela aqui. Isso, voltou. Então, gente, ponto 1 aqui da conversa de hoje é a prática da meditação como essa forma, como ela é científica, como ela vai nos ajudar a nos compreender, a desenvolver esse autoconhecimento, expandir a mente, e como que ela nos ajuda a se compreender internamente, tá? Então, quando a gente fala em meditação na técnica da Ananda Marga, a gente está falando de uma técnica, tá? Que vai promover um desligamento dos nossos sensores para o mundo externo, que vão voltar nossa mente para o nosso mundo interno, e ao fazer isso, a gente vai fazer um exercício de concentração, tá? Esse exercício de concentração,
a gente vai fazer ele num ponto de luz, num mantra e num significado desse mantra. Ao fazer isso, a gente está ensinando a nossa mente a ter foco. Num primeiro momento, a gente vai ensinar um foco muito específico para a nossa mente, que é o foco da introspecção, que é um foco da compreensão maior de que nós não somos o que nós somos, de que nós somos muito mais que isso. Esse é o exercício da meditação. A gente eliminar um pouco o que esse monte de hormônio, esse monte de construção social construiu na nossa mente, de que eu sou eu, você é você. Então, eu sou esse ser individual, bloqueado, construir esse individualismo. O que é isso que a gente vai matar com a meditação? O ego. A gente tem que reduzir o nosso ego. Se você é uma pessoa muito egóica, como você vai construir tudo que a gente falou agora? Sabe? Como você vai se comportar melhor nesse universo, se relacionar melhor? A gente tem que quebrar o ego. E a meditação não serve para isso. Ela serve para dizer assim, olha, você não é você. Você é muito maior. Você é essa consciência cósmica. Você faz parte. Você é uma gota dentro de um oceano de consciência cósmica. Sabe? Você é parte de uma consciência maior. Você é só uma gotinha dessa consciência maior que está se achando separada, mas na verdade não é. Se você cair no oceano, você vai se misturar e vai se sumir. Entendeu? Agora você está separado do oceano. Você é uma gota separada e você acha que você é você. Mas, na verdade, você faz parte daquele oceano. E ao momento que você retornar para ele, você vai se diluir e vai voltar a ser ele. O que é esse oceano? É uma consciência cósmica. É uma consciência que está por trás de todas as coisas. Que é isso que a gente aprende no yoga. Por trás de todas as coisas existe, por trás de toda a matéria, tudo que a gente acredita, existe o quê? Consciência e energia cósmica. Uma consciência única, uma energia única, uma consciência cósmica, uma energia cósmica que acabam formando tudo isso que a gente acredita que a gente está vendo aqui agora. Mas, na verdade, é tudo um só. Então, essa é a questão do yoga, né? Da união do yoga, que é o significado da palavra yoga, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer esse exercício porque a gente vai compreender um pouquinho melhor sobre a meditação na prática. Pode ser? Tá todo mundo preparado aí? Vamos fazer o seguinte, para meditar, o ideal é a gente tá numa postura de coluna ereta, tá? Se possível, depende, agora tudo bem, tá? Não precisa estar nessa postura, mas depois quando você for praticar sozinho ou sozinha, né? Você senta sem encosto, né? Igual eu mesmo estou aqui numa cadeira, eu estou com encosto. Mas você vai tentar sentar sem encosto, porque quanto menos coisas você estiver tocando, estiver te suportando, estiver te apoiando, melhor para desligar o mundo lá fora, tá? Agora a gente vai fazer um exercício um pouco mais rápido, a gente não vai chegar nesse nível de desligamento, então não tem problema. Mas o ideal é, a gente senta normalmente numa coisa almofadinha, assim, uma coisa que não vai machucar, né, de você estar sentado, porque quando a gente cruza as pernas, como o pé acaba se apoiando ali no chão, a parte do peito do pé se apoia no chão, a gente acaba sentindo um pouco aquela pressão ali no pé, às vezes vai doer. Então, coloca num tapetinho, numa coisa mais, um pouquinho levemente macia, mas que não vai te dar mobilidade, né? Então, não dá para sentar no colchão da cama, porque o colchão da cama é muito mole, você não vai ter estrutura para manter a coluna ereta. Então, vamos lá, a gente senta, cruza as pernas da maneira que você conseguir cruzar e que fique confortável. A gente vai avançar para uma melhor postura depois, tá? Próxima aula. Então, sentou, cruzou as pernas, procura deixar a coluna o mais ereta possível. A gente não faz meditação na anda amarga, a gente não faz... se tiver dificuldade para cruzar as pernas agora, pode cruzar as pernas embaixo da cadeira também, tá? Não estou vendo... Tem quem, eu não estou vendo algumas pessoas que estão na cama, então pode também cruzar embaixo. O ideal, né? Sentou lá no chão, em um lugar firme, cruzou as pernas, coluna ereta, as mãos encaixou e apoiou lá no meio das pernas, apoiou nas pernas, tá? Ombro aberto, deixa a coluna ereta. Procura, às vezes a gente coloca as nádegas um pouco mais para trás, assim, para os ossinhos apoiarem melhor no chão, ficar uma postura que dá um reforço para a coluna se manter ereta. Feito isso, a gente vai começar então agora, tá?
esse processo da meditação. Por enquanto era uma postura, e vocês vão ver que devagarzinho a gente vai desconectar o mundo lá de fora e vai conectar o mundo interno, e depois a gente fala um pouquinho sobre isso quando a gente terminar. Então vamos lá. Então cruzou as pernas, sentou, encaixou seu corpo, ficou numa postura razoavelmente confortável, que devagarzinho o nosso corpo vai se adaptando e vai se acostumando a ficar cada vez mais nessa postura. Fecha os olhos. Ao fechar os olhos, a gente está fechando, né, esse sensor da visão, deixando de olhar para um monte de coisa que está lá fora para poder voltar para o interno. A boca fechada e a parte de baixo da língua dobra, né, e vai tocar o céu da boca. A gente dobra a nossa língua a ponto de tocar o céu da boca com a parte de baixo da pontinha da língua. É uma postura que faz com que o fluxo energético no corpo passe a circular melhor. Então, boca fechada, língua dobrada, não sente mais sabor, não fala mais. Respira. Procura ficar num ambiente que não tem muitos cheiros diferentes, que vão ficar aguçando seus sentimentos de cheiro, né? Seu olfato. Aí, a gente vai ver que nossos ouvidos estão ainda ouvindo ruídos lá fora. E como que a gente vai fechar esses ouvidos? A gente vai repetir mentalmente um mantra. E ao repetir o mantra, a gente está naturalmente fechando os ouvidos para o mundo de fora para repetir esse mantra internamente, tá? Agora, para a gente deixar esse mundo todo lá fora, se imagina que você senta, se imagina agora que você está sentado meditando no topo de uma montanha bem alta. Uma montanha linda, cheia de natureza. Você está lá no topo dessa montanha, olhando para todo o resto do planeta, você consegue ver dali. É uma montanha muito alta, você vê toda a natureza desse planeta Terra. Sente essa paz ao seu redor, com toda essa natureza. De repente, essa montanha vai crescendo, crescendo, e ela vai subindo ainda mais, até que você está ali no meio do espaço sideral. Ao seu redor, a imensidão do espaço, as estrelas lá longe. E essa montanha vai desaparecendo lentamente. Todo o planeta vai desaparecendo lentamente. E finaliza com essa montanha simplesmente sumindo. E você está só flutuando nessa vastidão infinita do espaço. Sente essa energia. Agora está tudo ao seu redor, simplesmente uma escuridão formada de uma energia de paz, uma energia acolhedora que envolve todo o seu ser. Respira e absorve essa energia. Respira profundamente, sentindo essa energia de paz ao seu redor. Sente essa paz entrando em você conforme você respira. E se espalhando conforme você vai soltando o ar. Se espalhando por todo o seu corpo. Até que você vai sumindo também junto com esse espaço sideral. Você vai se concentrando a ser apenas um único ponto. Um único ponto lá entre as suas sobrancelhas. Concentrando nesse ponto, respirando profundamente, você vai repetir mentalmente o mantra Baba Nan Kevalam.
Gravou? Tá gravando. Ah, tá dando passo ainda? Ô, louco. Mas tá bom, olha também. Ah, Tá mais atrasado que minha aula. O povo terminou agora. Ó. alguém falou aí que tem uma dúvida?
Legal. Legal, deixa eu falar como que é o Namaskar? Você não tinha explicado o Namaskar. Namaskar. Pessoal, então antes da gente sair, agradecer novamente vocês que participaram, o Lokesh também. Como eu disse no início, acho que o Guilherme ainda não estava, essa é uma atividade que a gente faz com frequência, a gente fazia antes da pandemia, ao vivo, né? E aí agora a gente está fazendo dessa forma online, virtual. E aí, durante a pandemia, o Espaço Mantra também tem feito arrecadações de alimentos para destinar às famílias em vulnerabilidade aqui na nossa região. Então é legal a gente sempre divulgar que tem ações acontecendo nesse sentido. A gente tem também aulas de yoga que estão acontecendo de forma voluntária para as pessoas que se sentem de alguma maneira afetadas, né, pela questão do isolamento, pela própria questão do coronavírus. São aulas que acontecem terças e quartas-feiras, às 8 da noite, nesse mesmo link. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais, participar, eu mando o link de inscrição, que é só para a gente deixar registrado, e é aberto, é livre. Além dessas aulas livres, tem as aulas do espaço também, né? A gente tem aula de Ashtanga Yoga, que é uma modalidade, e de Tantra Yoga, que é uma outra modalidade. Aí são aulas completas, né? De 1 hora e meia cada aula. E convido vocês a conhecer, se de repente tiver interesse, quiser fazer uma aula experimental também, tá bom? Mandei mensagem para vocês têm o meu contato, qualquer coisa é só me escrever. Lokesh, muito obrigado então, Guilherme, Misa e Fernanda. Boa noite. Namaskar. Boa noite.